Já tô ao vivo, gente. Olha só. Hoje a gente vai falar sobre o ódio ao gozo do outro. Vamos fixar. Gozo do outro, homofobia e fascismo. Ei, querido! Estou colocando o título. Fixar o comentário. Eu te chamo ou você me chama? Vou te chamar, que você não me chamou ainda. Olá, Olá, você me chama. Você me chamou. Que bom. eu te chamei. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, lindo. E aí, como é que você tá? Ai, tô muito feliz de falar sobre esse assunto. Eu tô meio. Tem um quê de esperança, mas tem um quê de tipo, ai meu Deus, a gente tem que falar sobre isso, né? Hum, Fica nesse meio termo, assim, tipo, eu entre adorei o raiva e tema que você esperança, sugeriu. bem isso. Sim, eu adorei esse tema. Adorei mesmo. Mas, antes de mais nada, você tá bem de saúde? Tá tudo bem por aí? Tudo em paz? Eu tô ótima em saúde, não tô Ai, que bom. passando Então, fome, ótimo. não tô morrendo, ninguém perto de mim morreu de Ótimo. corona, eu sou uma branca privilegiada, então não posso reclamar. A gente É começa isso, por aí, é, não pode. é verdade. Tem que ter esperança. E você, como é que você tá? A mesma Aproveita e me fala coisa, como né? você tá e se apresenta, para as pessoas Não, saberem a eu, eu, pessoa eu linda que tô, você é. eu tô bem também, tá tudo em paz por aqui. E, e eu fiquei extremamente feliz, agradecido pelo teu convite. Adorei também quando você sugeriu o tema. Eu achei irretocável, né, esse tema. Então eu achei um desbunde, né, poder falar um pouquinho sobre essas questões de ódio, fascismo. Eu sou psicólogo de formação, então nos últimos, pelo menos uns 15 anos, eu venho me debruçando muito nos estudos sobre sexualidade, né? Eu sou terapeuta e educador sexual. Então, quando você me. Né, para mim é um chamado mesmo em falar sobre isso, porque eu acho que nós precisamos pensar sobre as questões políticas, pensando justamente no fascismo. E eu acho que a sexualidade, ela abraça, né? Ela está diretamente alicerçada a tudo isso. Até porque um dos meios, né, um dos principais meios de coerção e limitadores sociais partiu muito do controle sexual, né, dos corpos, desejos. E o fascismo, ele se sustenta, né, se sustenta muito em função disso. Então, eu achei bárbaro, né, fazer esse olhar, trazer um pouco dessas questões políticas também, mas não só políticas, porque quando a gente vai pensar no fascismo, tem toda uma questão social aí. Então, agradeço imensamente pelo convite e bora a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Refletir juntos. Eu adoro esse tema, né? Eu acho ele muito fundamental, assim, né? E é muito importante a gente ter a clara noção de que o fascista que está eleito, né, e o golpe de Estado que a gente sofreu foi um golpe de Estado relacionado com gênero, e o fascista ele foi eleito por conta de uma propaganda extremamente homofóbica e todo um lugar de fake news muito relacionado com uma questão homofóbica, né? E a gente tem coisas muito absurdas dentro da campanha, né? A tal do kit gay, a mamadeira de piroca, né? Os holandeses que masturbam. Não, é aquela coisa que você olha, você abaixa a cabeça e fala assim: isso está acontecendo? Porque eu sou uma pessoa que eu sou militante É bem desde os absurdo mesmo. 15 anos. E é isso, né? A gente vai andando e você acha que a gente está indo para frente, né? União estável, celebração, casamento, e daí vem todo esse retrocesso e você fica assim, meu Deus do céu. Pelo menos a gente sabe que a história ela anda em espiral, né? Que a gente está indo para trás para ir para frente, mas é um pouco desesperador, para não dizer É muito, né? verdade. É verdade. Quando você comentou sobre o tema,
É, bem, a Sara, para quem não sabe, a Sara me convidou há já alguns dias, né, Sara, que a gente já vinha alinhando isso. E aí, desde então, é engraçado como o tema que você sugeriu foi suscitando várias reflexões em mim. Eu falei, puxa, que interessante, né? Pensar no fascismo, pensar no. Porque aí o fascismo me levou a pensar na questão do ódio, das relações de ódio, das manifestações de ódio. E a gente tem vivido, acho que como não como nunca, mas a gente tem vivido ainda mais intensamente um momento social tenso de extrema violência odiosa, porque o ódio ele se sustenta também não ao ódio ao indivíduo, mas a todo um grupo, né? Quando você agride um homem gay, quando você agride uma mulher lésbica, quando você agride uma pessoa trans, você não está agredindo o indivíduo tão somente. A manifestação de ódio é uma forma de você agredir todo o grupo, né? E os grupos mais vulneráveis, né? Eu sou um pouco resistente a usar minorias, né? Grupos minoritários. A Erika Cocai, inclusive uma parlamentar, que falava, né, que minorias não é talvez um termo mais adequado mesmo, porque esses grupos são minorizados, porque socialmente são grupos vistos com menor relevância, importância. Então, são grupos vulneráveis, né, a essas normatizações sociais. E as normatizações sociais, elas estão pautadas muito também nas relações de ódio. Então, o ódio, as manifestações de ódio e as violências sociais, elas não estão só violentando o sujeito, mas a todo um grupo que a ele pertence, porque a ideia do ódio é desumanizar, né? É criar fazer com que ele não pertença àquilo, né? Ele não se sentir pertencente a lugar nenhum. Isso me levou a pensar, sabe? Tem um livro muito bom, eu gosto muito de um livro da psicóloga Márcia Tiburi. A Márcia Tiburi é aquele livro Conversando com um Fascista. Esse livro ele é maravilhoso, porque a Márcia Tiburi ela vai falar justamente, ela vai discutir o fascismo, né, nessa perspectiva, né, da violência coletiva, e ela vai tentar buscar meios, né, recursos internos para a gente tentar criar um entendimento. Não é nem um espaço de diálogo, porque geralmente o fascista ele não quer dialogar mesmo, né? A linguagem que ele usa é da violência, da coerção, do controle, da manipulação, né? Então, você está falando das fake news, isso é uma propaganda fascista, né? Quando você cria, né, novas realidades ou novas verdades a partir das mentiras, que é o que hoje em dia a gente fala muito da pós-verdade, né? Você não tá preocupado, você não tem compromisso nenhum com o real, mas sim com o exagerado, com o absurdo, né? Com o efêmero, com o mentiroso, né? E você se valer desses recursos para existir é muito uma lógica fascista mesmo, né? E a coerção, né? O limite colocado ao corpo é o desejo do outro. Então, eu acho que o primeiro ponto, né, me levou assim a pensar nesse livro da Márcia Tiburi, que é um livro que eu acho bem espetacular, para a gente começar a pensar um pouquinho sobre a questão do fascismo, né? Até deixei ele separadinho aqui que eu queria mostrar. Eu acho que tem um pouco isso, né? Como conversar com um fascista. Esse livro é muito legal. Mas aí, Sara, fiquei pensando aí numa outra questão, né? O fascismo, se ele se sustenta através das relações de ódio, né, do preconceito, e esse preconceito ele é propagado, né, ele é difundido como uma verdade, né? Qual é o efeito disso socialmente? E aí, o ódio ele vai se estruturar em uma lógica, né? Fazer divisões, cisões sociais, né? Fazer segregações. Por quê? Porque quando eu divido, né, eu me separo do outro, ao qual eu não aceito, ao qual eu não concordo, ao qual eu posso até discordar, mas não é uma discordância tão somente, é uma violência mesmo. Eu me separo do outro porque eu quero violentar o outro. E aí, para legitimar a minha violência e o meu ódio, é mais fácil eu separar, dividir a sociedade em grupos. Por quê? Porque aí eu consigo afirmar que o grupo que eu pertenço é o grupo correto.
é o grupo que pensa melhor, é o grupo que está certo. E quando eu aponto para o outro grupo, eu digo, é aquele grupo que está errado. Portanto, é aquele grupo que nós temos que eliminar. O fascismo ele vai se pautar, portanto, em divisões sociais. Porque quando essa sociedade é dividida, ela passa a ser enfraquecida, né? Então você deixa de ter uma multidão que fala para você formar pequenos grupos que têm as suas vozes silenciadas, ou muitas vezes, né, não ecoam. Então, quando esses pequenos grupos eles são separados, o grupo maior ele se autoriza, portanto, a violentar o outro, a diminuir o outro, a enfraquecer o outro, né? Essa é a lógica do fascismo, né? E se a gente for ver historicamente, politicamente, inclusive, como o fascismo ele vai sendo sustentado, né? Notoriamente, inclusive, pensando lá na Alemanha, ou até mesmo na Itália, né? De Mussolini, exatamente essa lógica da separação, né? Da segregação social. Então, eu acho que sexualmente, inclusive, nós vivemos essas segregações e essas divisões sociais, né? De enfraquecimento do outro, das individualidades, das singularidades, do silenciamento, do gozo, né? Do prazer, do desejo. Quer dizer, existe todo um olhar, né? Um entendimento fascista e violento da deslegitimação, né? Do meu prazer, do meu corpo, das minhas vontades, né? E deslegitimar o outro sexualmente sim, uma forma de você agredir as identidades e não reconhecer, né? Essas diferenças. Daí as desigualdades sociais, né? Vão ficando cada vez mais escancaradas. E aí eu acho que é um pouco esse movimento, né, que a gente tem que fazer, um pouco essa reflexão, né? O antropólogo aqui no Brasil tem um antropólogo, Jorge Leite Júnior. O Jorge ele vai falar justamente nisso, né? O Jorge vai falar dos monstros, né? Por que existem os monstros, né? Ele parte um pouco da leitura dos contos de fadas, né? Os contos das histórias sempre foram os monstros, melhor dizendo, os monstros das histórias. Eles sempre estavam aonde, né? Estavam em cavernas, estavam longe, né, da comunidade, estavam escondidos, né? Por quê? Porque os monstros eles são ameaçadores, né, para aquela população. Então a ideia é ou você afasta os monstros ou você os mata, né? Só que o monstro é justamente o retrato da monstruosidade daquela sociedade, da violência daquela sociedade, né? Eu acho que a gente vive um momento social de separação mesmo, de os ditos, né, aqueles que querem defender os bons costumes dos cidadãos de bem, né, e os monstros sociais. A gente vive essa segregação, infelizmente, social. É muito forte isso, né? É muito louco se eu for pensar a minha história. Eu saí do armário, eu tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos, foi há, tipo, 20 anos atrás. E há 20 anos atrás, você sair do armário como pessoa lésbica e andar na rua e beijar e fazer eventos como o Encontro Nacional de Diversidade Sexual, a sensação que eu tinha era que eu ia ser apedrejada. Hoje, quando eu vejo uma pessoa que tem, hoje, em 2020, 14 anos e está saindo na rua de mão dada, né, na minha cidade, por exemplo, tem uma bandeira gay no meio da avenida principal. Né? Isso nunca era possível 20 anos atrás. Então, a gente tem, sim, uma questão de um lugar de mudança. Só que é muito importante eu pensar do ponto de vista do meu indivíduo, que eu lembro assim, quando eu comecei a curar a minha questão sexual, eu comecei a trabalhar com, né, libertar as pessoas sexualmente e me interessei nessa área, uma das coisas que eu observei é que quando eu falava para alguém assim, olha, eu sou gay, eu não queria que a pessoa soubesse, eu queria que a pessoa entendesse que existiu uma violência muito grande do meu indivíduo como sujeito na expressão do amor. E para minha cabeça, como indivíduo, é tão impensável que tem gente aí no mundo que dá mais atenção para quem eu faço sexo do que para quem está passando fome.
E daí eu demorei muito tempo para entender meu porquê. Por que esse ódio ao mundo LGBT? Gente, a gente está gozando entre quatro paredes, ninguém tem nada a ver com isso. Eu realmente não entendia. Eu não entendia mesmo. Eu só fui conseguir entender quando eu comecei a estudar psicologia. E eu comecei a entender que, na verdade, era um ódio à pulsão de vida, né? E que esse estar expressando livremente a minha sexualidade era uma ofensa à estrutura patriarcal misógina, né? Que o problema não era eu, o meu subjetivo, eles estavam querendo agredir um lugar de violência e de criatividade, que para o sistema fascista se instituir, ele precisa de pessoas que estejam deprimidas, que estejam ansiosas, que estejam numa indústria do medo, uma indústria de cooptação, uma indústria de achatamento da subjetividade. Então, se você tem uma subjetividade, seja ela qual for, fora da norma, o sistema ele vai te coagir, né? Ele tem um coagimento muito forte de culpa, vergonha e medo, né? E daí eu comecei a estudar o mal-estar da civilização, daí você vai caminhando, né? Você começa com o mal-estar da civilização, e é infinito o negócio, né? Eu que sou fisioterapeuta, eu apanho, porque eu não fiz psicologia, aí eu vou apanhando, eu falo, nossa, isso é um negócio complexo pra caramba, né? E daí eu descobri que o Reich, que tem todo um trabalho relacionado com a sexualidade, ele é marxista, e que ele tem aquele livro Psicologia das Massas, onde ele defende esse lugar da repressão sexual como um sistema mesmo de produzir massas fascistas, porque se você não tem criatividade, se você não tem respiro, se você não tem identidade, você é muito fácil manobrado, né? Você vira manobra de massa, é isso que você vê um monte de bolsominion se dando ao direito, só que o presidente é um retardado mental de sair agindo violentamente, porque agora a gente pode matar gay porque o presidente é homofóbico. Oi? Não, gente, é crime, você vai ser preso, não tá entendendo? Isso não te dá direito de ser retardado só porque o presidente é retardado. Fala potente tua. E é bem isso mesmo, viu, Sara? Super concordo, é irretocável. A gente tem visto um surgimento através da internet, principalmente, daquilo que sempre existiu, né? Hoje está mais em evidência, né? Mas essas manifestações de ódio, toda essa violência que a gente vê nas redes sociais e que a gente vê na sociedade de modo geral, isso sempre existiu. Falar sobre homofobia, falar sobre transfobia, falar sobre a violência contra a mulher, né? Sobre relações misóginas, relações sexistas. A gente está falando isso sempre permeou a história das civilizações, né? Se a gente olhar para trás e a gente for voltando, à medida que a gente vai voltando e que a gente vai fazendo leituras históricas, duas coisas chamam muita atenção, né? Primeiro que um controle aos corpos, né? e ao desejo. Por isso que eu abri um pouco a minha fala falando, dizendo, né, um pouquinho dessa lógica o quão importante a gente pensar na sexualidade, mas também como foi um instrumento, né? Foi um lugar também de controle social, porque as pessoas foram controladas socialmente através das suas identidades sexuais, através dos seus desejos, e isso é notório, né? Isso é importante à medida que a gente vai voltando na história. E segundo, a violência diretamente atribuída, né, ou atrelada às mulheres, né? Então, quer dizer, a violência à mulher, ela é histórica. É que a gente tem visto isso cada vez, infelizmente, com mais ênfase, isso tem tomado, né, as mídias, os jornais. A gente tem visto isso porque agora, quando você tem um chefe de uma nação com um discurso de puro ódio, né, de violência gratuita, inclusive de um adoecimento mental e uma desonestidade intelectual, porque é desonesto intelectualmente, inclusive, né, o que o Bolsonaro fala, e não só ele, tem todo... É que ele acaba suscitando em todo um grupo que antes estava um pouco mais velado, né, escondido, e aí isso passa a tomar força. Por isso que isso não essas violências que a gente tem visto,
isso não é novo, isso é antigo, é que agora passa a ter uma força maior a partir de um discurso de uma pessoa que é um referencial para essas pessoas e que, portanto, autoriza com a sua fala essas pessoas a manifestar esse ódio que sempre esteve velado e que, assim, aparecia esporadicamente, era uma coisa espaçada, mas que hoje toma força como uma realidade. Ou seja, eu tenho que bater, eu tenho que violentar, né? Eu tenho que abusar, eu tenho que ofender. A gente vê isso nas redes sociais, porque eu acho que a internet se tornou, né? É um lugar também, né, de expressões livres, né? Mas a liberdade de expressão em nada tem com a manifestação de ódio. Daí a primeira distorção, né? Porque a gente não pode confundir o agressor e o agredido, né? E diga-se de passagem, a violência do agressor também não pode ser comparada à defesa do agredido, porque muitas pessoas que fazem parte desses grupos segregados e que sofrem violência, elas também batem porque elas têm que se defender, né? Elas têm que se defender para existir, né? Só que a violência do agressor, essa sim, é uma violência que quer acabar com o outro, né? Que quer exterminar. Então, eu acho que, infelizmente, quando a gente tem um discurso de uma, né, de uma pessoa com um papel, né, e com reconhecimento que o Bolsonaro tem, ele acaba sustentando e alimentando todo esse ódio social também. E desinformação, né, Sara? Vamos combinar que agora a gente está em vias de falar sobre... a gente está falando sobre a vacina, né? O que é um benefício mundial. A gente deveria estar debruçados pensando em estratégias, em políticas públicas de vacinar a população, né? De nos organizarmos. Nós estamos aqui discutindo a validade da vacina, né? Brigas políticas que não, a vacina não tem que ser levada, né, para o campo político. Isso aí é para o campo da saúde, né? E o governo tinha que se debruçar para isso, né? Para ajudar nessa transição, nesse acolhimento social. Pelo contrário, o governo ele se permite, ele propaga ainda mais desinformação e brigas, né? Brigas internas, brigas sociais. Então agora você tem os grupos dos vacinados ou os pró-vacina, quer dizer, que também não é novo, né? Porque a gente sabe que os grupos anti-vacina também, isso já vem de algum tempo, mas cada vez mais parece que é importante se manter as divisões, né, desses grupos, as divisões sociais. Por isso que isso tem um cunho, né, tem uma raiz, uma política fascista, porque é onde o fascismo ele se sustenta, né, nas divisões sociais, porque assim você se enfraquece. Tem dois pontos que eu quero pontuar sobre isso, que eu acho muito importante a gente falar. Esse lugar, né? A gente pode voltar na origem da humanidade e falar que isso começou há muito tempo atrás, com Abraão, mas eu sempre gosto de pontuar a colonização e o processo colonizatório como uma estrutura capitalista hierárquica de separação, onde existe um povo que se intitula mais importante e se vê no direito de colonizar e oprimir outros corpos. E daí, quando a gente está falando do outro, não é só o viado, não é só o grupo LGBTQIA+, você também tem os corpos negros, os corpos indígenas sendo dizimados, né? Existe um genocídio indígena e um genocídio negro acontecendo constantemente. E isso tudo está muito vinculado com uma lógica de opressão também do corpo dito feminino. Inclusive, né, quando a gente fala assim, o homem gay afeminado, por ele ser feminino, ele sofre muito mais preconceito porque ele é ligado a algo que é correlacionado com o que se entende de mulher. Então, é muito importante a gente fazer esse link desse processo colonizatório como um entendimento de separação e um entendimento de opressão sobre, né? Então, é toda uma estrutura, e não é só uma estrutura que está na sociedade, é uma estrutura que está no nosso psique, é uma estrutura que está na nossa vida. Em vários momentos a gente se pega também fazendo esse movimento, que a gente foi criado. Então, a importância do autoconhecimento e da educação, né? E daí, linkando nessa história da educação, né, tem essa frase que eu acho assim, fundamental da gente pensar do Paulo Freire, de entender que quando a educação falha, o sonho do oprimido é ser opressor. E o que a gente viu na campanha do Bolsonaro, a gente viu viado fazendo campanha, a gente viu indígena fazendo campanha, a gente viu negro fazendo campanha,
Então, assim, era uma coisa que você ficava assim, sentado em estado de choque. E assim, hoje eu falo, eu tô na internet, porque eu acho que a educação falhou, eu tô na internet porque não tem condição de você ver indígena voltando em Bolsonaro, gente. É uma coisa assim, você fala assim, oi, seu sonho é oprimir, seu sonho é matar, né? Você perdeu sua relação com tudo, né? Como? Né? É aquela coisa que você fala assim, onde que a gente vai parar agora? Né? É esse lugar de ver que a educação falhou, porque você vê vários grupos oprimidos votando nos opressores. Né? E essa coisa né, não vou lembrar o nome do texto agora, do Boeti, que é esse lugar da tirania, né, do tirano, da massa dando sustentação para a tirania. Né? É muito sério Uhum. isso. É muito Ah, sério. ah, Eu falo com desculpa, é esperança, que mas com uma desesperança fundamental ali, incrustada. perfeito. Perdão se às vezes eu atropelo, às vezes chega com um certo delayzinho aqui, então eu acho que você parou a fala, eu falo um pouco em cima, desculpa. É, Não, mas eu super concordo com você. E me chama muita atenção também, né? Ter, ter visto, por exemplo, pessoas, assim, né, pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, né, LGBTQIA+, votando no Bolsonaro, pessoas negras, e aí, assim, isso nos chama atenção, né? Porque, assim, como é que pode pessoas desses grupos, justamente, que são os grupos que notoriamente sempre foram violentados, né, pelos discursos pelos discursos do Bolsonaro, como é que ainda assim se tem o voto, né, dessas pessoas? Eu vou recorrer para tentar pensar sobre isso, porque são as estranhezas, né, as estranhezas do mundo. Você estava falando um pouquinho da psicanálise, né, do mal-estar da civilização. O Freud ele tem um termo ótimo para falar sobre essas estranhezas sociais, que é um termo em alemão, né, Unheimlich. Unheimlich significa estranhamento, que é aquela sensação de que algo está estranho, mas a gente não sabe exatamente o que, né? Ou o que está por trás desse estranhamento. Nós vivemos momentos também de estranhamento social, né? E esse, talvez, que você assinalou, é um deles, né? O que leva pessoas oprimidas a votarem, a enaltecerem, né? A concordarem com o opressor. Eu vou recorrer tem uma filósofa, a Hannah Arendt. Eu gosto muito da Hannah Arendt. Ela, inclusive, ela tem todo um eu gosto discurso também. sobre sistemas totalitários, ela, né, sobre fascismo. Tem um livro dela em especial, que é o Eichmann em Jerusalém. Só para contextualizar o livro, bem rapidinho. O Eichmann, ele foi um soldado da SS, da polícia nazista. Ele tinha um papel central nessa política nazista, porque o Adolf Eichmann, ele era aquele cara que fazia a logística dos trens que partiam de Berlim para os campos de concentração. Tá? O Eichmann fazia isso. E aí, ele no final da guerra, ele veio aqui para Buenos Aires, aqui na Argentina, onde ele foi capturado, né? Ele foi preso aqui pela polícia de Jerusalém e foi levado para lá para um julgamento. Tá? Foi um dos últimos, né, policiais, agentes nazistas, assim, e que teve esse tipo de julgamento. Na época, inclusive, foi um evento midiático, assim, né, chamou atenção, porque imagina, né, uma pessoa que viveu ali no nazismo e trabalhou diretamente nesse sistema. E a Hannah Arendt, ela, na época, ela escrevia para um jornal e ela foi mandada para Jerusalém para cobrir o evento, tá? Para cobrir esse julgamento. E aí, toda vez que fazia um questionamento para o Eichmann, ele dizia que ele não tinha matado um só judeu, que ele não tinha matado uma só pessoa. E o trabalho dele era um trabalho de logística, mas que ele não matou ninguém, que ele não violentava ninguém. E ele ia se defendendo, sempre se colocando à parte, né, ou a par da violência dos campos de concentração, né? Ele se colocava distante dessa realidade, dizendo que o trabalho dele que ele não matou ninguém, que o trabalho dele era outra coisa, né? Era simplesmente organizar essa logística. E aí, à medida que ele foi se defendendo, lógico, né, uma justificativa também enfadonha, mas
mas que para Hannah Arendt, ela achou aquilo assustador, né? O nível a falta de consciência e de posicionamento do Eichmann diante do próprio trabalho, né? Assim, como é que ele pode justificar que ele não matou uma pessoa? Tá, realmente, diretamente, realmente, ele nunca assassinou ninguém. Ele nunca matou ninguém. Mas ele foi, e ele fez parte de todo um trabalho para assassinar milhares de pessoas, né? Como é que ele não tem consciência disso, né? Ele se coloca, portanto, à parte. E daí que ela vai utilizar o termo, vai pensar no termo banalização do mal, né? O mal, ele existe no indivíduo. Só que ele não se reconhece como sendo o propagador, agente deste mal. Então ele se coloca à parte. E daí você naturalizar o mal a ponto de banalizá-lo. Ou seja, olha, eu não matei ninguém. Eu só comandava, ó, você sai daqui, vai para lá. Eu organizava isso, mas eu não matei ninguém. Então essa justificativa chamou muita atenção dela. E eu acho que eu vou um pouco para essa linha, sabe? Um pouco da banalização do mal mesmo. Essas pessoas que votaram no Bolsonaro, elas sofrem ainda hoje, né? E vão sofrer sempre esse tipo de violência. Porque isso está ali, né? Isso foi falado, isso a gente sabe, isso é notório, né? Um pensamento dessa política é um pensamento mesmo de divisões, de violências, de ofensas, né? De preconceitos. Então isso não vai mudar. Mas muitas vezes as pessoas talvez que concordaram com essa política banalizaram essa violência, não se colocando diretamente diante desta violência sofrida. Quer dizer, é como se ela tivesse a parte, talvez, desses grupos violentados, e ela dizendo, olha, eu não faço parte disso, isso não me violenta diretamente, né? Então, talvez essa seja uma ideia da banalização, né, do mal, de entender que o mal existe, mas eu naturalizo a ponto de eu banalizá-lo, ou seja, eu quase não o reconheço, né? Eu não sei, eu vou um pouco para esse caminho, mas ainda assim, eu entendo e acho que é um estranhamento mesmo, porque isso enfraquece, né, as resistências sociais que nós temos que ter a esse tipo de discurso. Você me lembrou de uma história individual minha. Eu tenho uma coleção dessas histórias. Assim, eu lembro, né, como eu saí do armário com 14, eu cheguei na faculdade, eu já namorava uma mulher, já era casada e tal. E eu estudei numa faculdade elitista, branca, e um curso extremamente careta, né? Eu fiz fisioterapia super careta, caretíssimo. Tá. E eu lembro de estar dentro do laboratório de citologia e tinha uma aluna da medicina que era um curso extremamente mais caro, uma pessoa com um poder social muito maior, financeiro, econômico, etc, etc. E ela estava sentada e ela fez um comentário extremamente homofóbico na minha frente de outro aluno que não estava lá. E na época, eu ainda tinha muito medo, porque eu não tinha um sucesso profissional, do que as pessoas iam pensar de mim profissionalmente se eu saísse do armário, porque existe essa relação muito forte da homofobia com o trabalho. Então, como eu não era uma profissional muito bem remunerada, eu estava na faculdade, nem era profissional ainda, né, eu não tinha coragem de me assumir em certos espaços, né, e esse lugar, assim, do lugar da vergonha, do lugar do dinheiro, do lugar da pressão social, ele vai banalizando mesmo a violência. Porque eu lembro que eu saí e eu fiquei horas chorando no banheiro e sem saber o que fazer, né? E sem saber, sabe, assim, você fica num estado, assim, de, tipo, atônita, né? Porque você foi agredido no seu ser sem poder fazer nada. Isso aconteceu em todas as minhas festas de família, assim. Quando eu era criança, sempre tinha aquele tio com as piadas homofóbicas. E eu nunca tive coragem de falar, mas eu sempre, quando ele começava, eu ia pro banheiro e começava a chorar, porque eu sempre fui muito sensível, né? E daí veio... Antes da pandemia, a filha dele casou com uma mulher. Eu fiquei assim, né, sorrindo daqui até aqui. Olha, o destino é perfeito. Mas é isso, né? O tanto que a gente... Né, por conta de uma pressão social, por conta de uma pressão de trabalho, a gente não dá conta de falar algo naquela situação e até onde a gente não tem força, né? Porque existem espaços que você escolhe fazer militância e que você dá conta. E eu falo, não dá para ser militante o tempo inteiro. Quando eu era pré-adolescente, eu era militante o tempo inteiro. Eu era aquela assim, eu sou gay mesmo, né? Comentário de homofobia dentro da minha sala de aula de escolinha, eu já ia denunciar, eu já levantava e ia denunciar.
Mas dentro da faculdade, por causa dessa condição de trabalho, de network, eu comecei a abafar isso, né? E é muito engraçado, porque nessa época eu trabalhava num lugar super LGBT. Eu era gerente de um espaço do lado da maior boate gay da minha cidade. Então, assim, todo mundo sabia. Eu era DJ de festa de sapatão. Então, assim, todo mundo sabia. Tirando Tá. a minha faculdade, na minha faculdade eu tinha aquela máscara, né? E aquela máscara que você aceita por causa de, tipo, não, eu preciso ter uma profissão bem remunerada, né? É muito importante. Né? E o tanto que eu fico pensando como que é isso para uma mulher que é lésbica e é negra, como que é isso para uma pessoa que é trans, que não tem essa opção, né? Porque a pessoa Exatamente. tem opção, existe uma opção, né? Vai olhar para a tese dela e vai falar. Né? Não é todo mundo que olha para minha tese e fala, ah, é uma pessoa lésbica não binária, não está escrito nenhum na minha cara. Né? Então, é complicado mesmo esse lugar da banalização da violência. E vira uma coisa normal, né? Vira uma coisa, você está andando na rua, você vê um menino negro ser espancado. Você faz o quê? Né? É uma ótima pergunta. O que você faz? Eu sou maluca. Eu entro na frente porque eu sei que eles não vão bater numa mulher branca. Mas não é todo mundo que faz isso. Você acaba coagido por uma normose violenta. É verdade. Você falou do armário, né? Esse rompimento, né? Essa quebra também, essa saída do armário, isso também é. Eu acho que é até interessante a gente refletir sobre isso, porque primeiro que o armário, ele não é um lugar, né? Eu escuto às vezes muitas pessoas, inclusive colegas, falando assim, não, mas poxa, que a gente tem que, né, a pessoa tem que sair do armário, que ela tem que se afirmar enquanto pessoa LGBT e tal. Primeiro que a gente tem que entender que o armário, ele também é um lugar muito singular, né? Porque ele faz parte da história daquele indivíduo. A lógica da saída do armário é uma lógica importante de emancipação, de autonomia, de afirmação, né? Eu gosto muito, eu sou psicólogo afirmativo, e eu gosto muito, até muito mais da ideia de aceitação, mas da ideia de afirmação, porque quando o sujeito se afirma enquanto pessoa, enquanto homem gay, mulher lésbica, enfim, ele tá afirmando, legitimando, né, a sua sexualidade, e independe da aceitação do outro, né? Então eu gosto muito dessa ideia da afirmação. Só que o processo de afirmação e dessa saída desse armário, ela não é uma lógica única para todos, não funciona da mesma maneira para todo mundo, né? Porque para muitas pessoas, sair do armário é um processo também de violência, quer dizer, será um processo de violência para todo mundo, né? Porque o que está fora do armário é... armário já é violento, né? Ter um armário já é violento. Só de você ter um armário já é violento, né? A violência já começa na brincadeira infantil. Você vai brincar com o carrinho, você vai brincar com a bonequinha, você tem pipi, então você vai fazer... Isso em si já é uma violência, né, do sujeito, já é um achatamento. Né? Quanto mais você tem, por que você tem que ter um armário? Né? Exatamente. A minha sobrinha de 14 anos virou para mim e falou assim, só um comentário minúsculo. A minha sobrinha de 14 anos virou para mim e falou assim, tia, por que ninguém nunca perguntou para mim se eu tenho uma namorada? Todo mundo só pergunta se eu tenho um namorado. 14 anos. Aí eu falei, porque a sociedade é misógina e machista. Homofóbica. Já escutei isso desde criança. Eu vou. Você está trazendo um exemplo bom. Eu tenho uma filha de 6 anos. E outro dia, vendo ela conversando com uma coleguinha, conversando, né, pelo computador, né, porque, enfim, né, as crianças a gente tem que proteger. E aí ela estava aqui, né, conversando com a amiguinha de longe e tal, pelo computador, mas elas brincando e conversando, e aí a amiguinha sugere uma brincadeira para ela, fala assim, vamos brincar de ser animais? Tá bom, vamos brincar de ser animais. Que animal que você quer ser, né? A amiga falou, eu quero ser uma borboleta, né, porque borboleta tem... Não, eu quero ser borboleta. Aí a minha filha falou, eu quero ser um dinossauro. E aí, porque Sofia adora dinossauro, né? E ela gosta de animais, feras, ela curte muito. E aí a amiga fala assim, não, mas você não pode escolher esse dinossauro, porque dinossauro é coisa de menino, é animal de menino. E ela, com 6 anos, né?
devolve e fala, não, não existe animal de menino nem de menina. Inclusive, não existe nada de menino e menina. Nós podemos ser quem nós queremos ser. A gente pode ser o que quiser. E falou assim. Eu estava no cantinho, sabe quando dá uma pontinha de orgulho e fala assim, ai, eu estou no caminho certo, sabe, Sara? Eu falei, é isso, né? Não tem. E esses atravessamentos sociais, isso é desde a eternidade, né? Nós somos colocados nesses armários, nessas caixas, né? Hoje em dia se fala tanto da caixa dos homens. Nós vivemos dentro de caixas também, né? De expectativas sociais do que é ser homem. Eu vi que você fez uma live há pouco tempo também falando sobre masculinidades. É isso, nós somos encaixotados a todo momento pelas normativas sociais, né? E eu gosto, tem uma outra frase também, um livro que vai falar sobre o cu, né? Vai falar assim, olha, o que você tem a ver com o cu do outro, o que você tem a ver com o prazer do outro, né? Que é Pelo Cu, Políticas Anais. É um livro de dois espanhóis. Adoro Você já leu esse livro? Esse livro é maravilhoso. Não, o assunto cu, gente. Se eu entrar nele, eu fico 3 horas falando. Eu adoro esse assunto. Olha, esse livro vale uma tanto, adoro falar de cu. Exatamente. E em suma, eles vão falar isso, né? Eles vão fazer todo um discurso, né? E toda uma trajetória pensando, olha, a questão da homofobia, por exemplo, né? Que a gente está falando aqui. A homofobia, ela parte também dessa lógica do incômodo do agressor, né? Do homofóbico, à prática sexual do outro, né? E de pensar, poxa, mas espera aí, ele sente prazer pelo cu? Sente, assim como você, que é homofóbico, também sente, porque o teu cu também é excitado. E é excitável, porque existem inúmeras terminações nervosas e você pode sentir muito prazer com ele. Só que pensar nisso é tão ameaçador que ele violenta, né? Então, eu acho que esse livro, ele é um livro, assim, uma leitura de pura desconstrução. Eu acho que é extremamente importante, inclusive para os homens, né? Ou necessariamente para os homens. Eu acho que pensar nessa... Né? Eu acho que pensar nessa questão e é isso, né? O que você tem a ver com o cu do outro? O que você tem a ver com o prazer do outro? A ponto de se permitir, né, de querer se autorizar a violentá-lo. São esses atravessamentos, né? Os atravessamentos sociais que muitas vezes vão engessando essas identidades e as autonomias, né? Esses processos libertários. A gente tem que se libertar disso mesmo, né? Mas a saída do armário, ainda assim, é um processo muito individual. Não é uma lógica para todos, né? Que a gente estava falando sobre isso. Tem muita gente que não vai sair de uma maneira tão fácil assim, direto, né? Às vezes, permanecer eu vejo isso muito no consultório. Às vezes, permanecer no armário, para algumas pessoas, ainda muito embora o armário seja violento, ainda é um lugar mais seguro naquele momento do que sair. Né? Porque esse armário, de alguma maneira, também está revestindo ele e ele se prepara internamente para poder fazer essa transposição. Mas tudo é violento, né? Só que são momentos individuais onde as pessoas, vai de cada um fazer essas transições, né? Então, eu acho que até isso, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, a legitimação, né, de cada um, o tempo de cada um. Breno, repete o nome do livro que todo mundo está pedindo. Pelo Cu, Políticas Anais. Eu ia separar esse livro para vocês. Deixa eu só ver se... tá aqui, ó. Ó, gente, já mostra a capa para vocês, é mais fácil. Aqui, ó. Pelo Cu, Políticas Anais. Tira um print aí, ó. É do Javier Saez e do Cerro Carracosa. Tá? Políticas Anais. Bem legal. Eu gosto Esse muito livro merece só uma live, né, Sara? Ele merece só uma live. A gente pode fazer outra só sobre o cu. O cu merece uma live total. O cu merece uma live também. Voltando a esse assunto da homofobia, né, é muito importante a gente lembrar que pré-homofobia a gente tem o discurso de gênero, né? Que a homofobia, ela é um reflexo de um discurso de gênero. E o discurso de gênero, ele está relacionado com esse achatamento do sujeito, que começa já na criança, né? Já na criança você tem, menina faz isso, menino faz aquilo, cor, brinquedo,
né? E esse lugar de que a brincadeira é o que a criança vai fazer mais tarde, né? Essa repetição da mulher ser aquela pessoa, né? Eu costumo falar para as minhas amigas héteros, eu falo, gente, se você perguntar para um homem a mulher perfeita, ele vai descrever uma empregada doméstica. E é um fato, né? Ele tem esse lugar ainda muito forte das tarefas domésticas, do excesso de trabalho, de uma sociedade misógina. E esse entendimento de por que no mundo, a gente precisa separar gênero em dois. Né? Eu gosto muito de relembrar as pessoas que né, os europeus, quando aqui chegaram, nenhuma tribo tinha só dois sexos. Todas as tribos tinham 3 e até 5, né, gêneros. E esse entendimento que existe um terceiro gênero em muitas culturas, né? O Cria de Ogum tá aí. Existe orixá, que é 6 meses um gênero, 6 meses o outro. Isso é comum em todas as práticas espirituais, dentro do escopo panteísta indiano e todo o escopo tantra. Essa coisa de um deus homem é uma palhaçada. Tipo, o Shiva, ele se funde com o Shakti e vira outra coisa, né? Ou seja, ele tem muito mais a ver com essa energia que está dentro de você, que se funde o seu feminino com o masculino, do que esse lugar Disneyzinho da princesinha que casa com o princesinho, sabe? É um lugar muito infantil e muito colocado, esse lugar do gênero ser uma coisa complementar, de tipo que a piroca, ela se encaixa dentro da vagina. Outro dia eu estava passando o Instagram, eu fico chocada com as coisas que eu vi no Instagram. Tem um guru do sexo aí, ele falou uma coisa anatômica, ele teve a coragem, em 2020, de dizer que a vagina é o lugar onde entra o pênis. A vagina não é o lugar onde entra o pênis. Eu não vou nem falar o nome do guru, do sexo, é terrível, é muito ruim. Né? Onde que você entende que a anatomia feminina ela tem uma função para encaixar, que a gente é um joguinho de encaixe. Isso é de uma burrice atroz. Você entender que gênero é uma coisa que complementa essa coisa de negócio de coisa de homem. Uma vez eu sou muito escrachado de vez em quando. Eu estava consertando a máquina de lavar da minha casa, e na época eu ainda morava em Belo Horizonte. Aí eu fui naquela loja cheia de trem com eles para consertar. Aí eu falei, não, eu preciso de uma mangueira assim. Aí ele me olhou de cima e embaixo e falou assim, mas não tem um homem com você fazendo isso? Eu, não, por quê? Não, porque quem conserta a máquina é homem. Eu falei, você não precisava de um pinto para encaixar ali, não? Você quer encaixar um pinto dentro da máquina? Ótimo. Que ótimo isso. Muito bom, muito ele bom. Ficou, coitado, muito ele bom. Ele caiu para trás, porque assim, essa questão da educação, né? Eu sempre volto nesse lugar do Paulo Freire, de uma educação libertária. É um sinal que a gente falhou, a gente precisa ir para a internet porque a gente está falhando como sociedade. A gente realmente falhou como sociedade. Você olha para aquilo, você olha para a indústria pornográfica, onde você vê pessoas que sentem prazer de ver crianças tendo boquetes até a pessoa vomitar e fazendo a criança lamber o vômito pós-boquete, você fala assim, onde que a gente vai parar, meu Deus do céu? Né? E é isso, né? Por eu ser gay, eu sou criminosa em 70 países hoje. Só porque eu sou gay. Sou uma criminosa, olha. Se eu sair daqui, eu posso ser presa, posso ser apedrejada, morta à vida, vou virar pedaço de pessoa, porque eu amo uma pessoa que tem. Nem necessariamente tem uma vulva, porque eu também já amei uma mulher que tinha um pênis, né? Está relacionado com a genitália, mas. Nossa, é muito maluco, gente. Eu acho de uma maluquice. Como é que o amor gera tanta violência? Como é que o amor... Nossa, que pergunta... Esse é um título de um livro, viu, Sara? Como é que o amor gera tanta violência? É um título de um livro, viu? Você já tem o título do teu. Vamos anotar. Como o amor gera tanta violência? Vai ser meu próximo post depois que o meu curso acabar. Forte, potente, é uma pergunta eterna da minha infância. Tipo, porque eu sabia desde que eu comecei a ver filmes eróticos que eu me atraía por mulheres. E eu sentia uma cooptação. Tipo, e aí, como é que vai ser? Né? E assim, eu sofri violência e ainda sofro várias vezes até hoje. E eu fico assim, bem chocada. Meu Deus do céu.
Como que o amor... Já esqueci a frase, vou anotar aqui no comentário para não perder. Fala de novo. Como o amor Como gera que o amor violência? gera tanta violência? É uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. Mas você está falando da indústria pornográfica? Pensei, né, enquanto você está anotando aí, tô aqui atento à tua fala e pensando a indústria pornográfica, né, a indústria pornográfica, ela não atua, né? Ela não, por exemplo, ela não atua, ela não tem um propósito de atuar como uma educação sexual. Pelo contrário, né? A indústria pornográfica, a intenção dela de imediato é o quê? É vendagem, é vender. Né? Por quê? Porque nós estamos falando de um sistema também capitalista, e eu acho que aí a gente pode trazer até para o papo isso, porque o capitalismo está diretamente alicerçado às normativas sociais, né? Quer dizer, essa ideia a expectativa do homem, né? Os papéis sociais, a própria distribuição de renda, né? O capitalismo ele vai se valer, né, do rico, e para ter o rico você tem que ter uma desigualdade social e tem que ter o pobre, porque a pobreza ela vai fortalecer a riqueza, né, de uns em detrimento do sofrimento de outros. Então, quer dizer, a indústria pornográfica, partindo dessa lógica capitalista também de vender filmes, e olha que é uma das indústrias com uma receita anual enorme, né? Assim, ganhando bilhões Não, eles anualmente. têm mais cliques que a Amazon e o Facebook juntos, pensa. Exa exatamente, né? É Exatamente, assim, surreal. dados alarmantes, assim, são 12, as pessoas consomem pornografia, né? São 12 minutos em média aí, sendo que você estavam fazendo uma contagem que você daria a volta na Terra duas vezes, contando né, o tempo que as pessoas ficam assistindo a pornografia e o quanto ela é consumida dentro de um ano, né? Que é uma coisa realmente assim chama muito a atenção. Então essa educação ela não existe, pelo contrário, existe uma deseducação mesmo, porque se você partir dos títulos dos filmes, né? Outro dia eu vi um filme chamado Minha Enteada 7. Aí eu fico pensando, pô, Minha Enteada 7, né? Quer dizer, um filme no qual então o padrasto lá, enfim, tendo relações sexuais, simulando uma situação, né? De relação sexual com a sua enteada. Eu falei, onde é que acontecem, né, as violências domésticas, as violências sexuais? São dentro de casa, né? Mais de 60% acontecem dentro de casa, inclusive com pessoas Mais 60%. próximas, né? Então, quer dizer, é, qual o propósito de você colocar, né, um título assim e justamente querer simular uma situação, né, nessa perspectiva? É uma deseducação. Que não só isso, né, vai deseducando sexualmente para uma... Né, você se afasta do outro, você não tem relações de afeto, você não estabelece relações de verdade, né, relações reais, porque o cara fica muito atrelado à pornografia, mas quando vai com o outro, ele não sabe interagir com a pessoa de verdade, né? Disfunções sexuais em consequência, né? Em decorrência disso, Total, porque a pessoa só fica total. pelada, né? E aí a gente está falando de um aspecto social que vai servir, né, para essa sociedade para nutrir de forma nociva uma sociedade que vive cheio de normativas e controles, né, coerções aos corpos e aos indivíduos. Então fica bastante... É difícil, mas eu acho que é um movimento necessário, né, de resistência a essas normativas. Né? Então, a gente precisa combater Eu isso, a gente sinto precisa discutir isso, a gente precisa olhar para isso. é o que me põe na internet, né? Porque se você pensa que uma criança, eu vou pensar nos meus sobrinhos. Eu tenho 6 sobrinhos. Uhum. A referência, se a gente não. Porque assim, os pais não falam sobre isso, eles não têm uma educação sobre isso, a escola só fala sobre DST e gravidez. Né? E onde que ele vai se educar? Na indústria pornográfica. E é uma deseducação. Então, se ele não tem referência, se ele não tem onde procurar, ele vai automaticamente para a indústria pornográfica e ele entende que sexualidade é aquilo. Então, é um lugar de tamanho grosseria, grotesco, que a gente tem que lembrar, inclusive, que a gente está num país onde uma criança estuprada, né, tem todos os seus direitos tomados. E assim, a gente tem um estupro infantil, assim, de
400 em cada 24 horas. Os que a gente tem anotação, imagina os que a gente não tem. Né? Então, é muito drástico a violência infantil. Né? Tanto das pessoas que têm vulvas, das pessoas que têm pinto. Né? É muito comum os homens serem estuprados quando criança por outros homens por conta de uma sociedade homofóbica e não falarem, porque morrem de vergonha. Né? Então, tudo isso gera um lugar de uma violência instituída. E é muito importante a gente pensar, a gente tem que pensar em esperança, a gente tem que pensar em educação, a gente tem que pensar em liberdade, porque senão a gente vai ceder ao fascismo. Porque o fascismo quer a gente fracassado, deprimido, humilhado, suicida, né, viciado em remédio. Então a gente não realmente precisa repensar novas lógicas. Né? Que a gente não goze, que a gente não tenha prazer, que a gente não tenha, né? Que a gente não tenha nossas liberdades. Eu falo com 18 anos abertamente sobre isso e sou criticada com a maioria das pessoas. A minha irmã, que é uma pessoa super bem informada, pedagoga, Waldorf, ela pediu para eu só contar para minha sobrinha que eu era gay quando ela tinha 7 anos. E eu era super casada. Ela falou, não, cara, tem que ter um referencial hétero. Eu, oi? Pra quê? Como se isso fosse fazer alguma diferença na vida dela. Né? Ao mesmo tempo, eu tenho alguns casos de esperança. Eu lembro no Enudes, teve uma roda, o Enudes é o Encontro Nacional de Diversidade Sexual. Isso muito tempo atrás. A gente fez uma roda de conversa na engenharia e apareceu um engenheiro. E a gente perguntou, mas por que você veio para a roda de conversa? Ele falou, porque eu não conheço ninguém igual vocês. E daí, se meu filho não conhecer ninguém, se eu não tiver um amigo, meu filho não vai ter referência. Então, ele vai achar que vocês são pessoas ruins pela sociedade. Então, eu preciso ter amigos. Então, eu vim conversar com vocês. Eu achei tão fofinho. Né? Esse lugar, tipo, existe uma barreira ali. Né? A gente está cada vez mais numa barreira. Está tudo muito polarizado. Né? É verdade. Muito maluco, né? Cada caso que acontece, né? E com a história da eleição do Bolsonaro, teve pessoas ligando para mim falando, Sara, volta pro armário. Você mora numa cidade do interior, você mora sozinha. Né? Volta pro armário de tudo. Para de falar que você é poliamorosa, que você tem muitos amantes, que você é lésbica. Para de falar de sexo. Você pode ser assassinada, você tá ligada? Era isso, as pessoas me ligavam para falar isso. Né? E quando eu comecei a falar sobre cu, então, na internet, meus tios, super esquerda, militante, espiritualizados, Sara, cuidado com o que você está falando na internet. Olha, cuidado, você é mulher. Né? Na cabeça deles, eu sou mulher, eles não conseguem entender que eu sou não binária, é muito complexo para eles. Mas é verdade, uma boa. Se você levar no consultório, eu vejo muito isso, às vezes. Até mesmo quando você vai falar com os pais, né? Você vai fazer esse trabalho de educação sexual, e aí você fala, olha, é importante você falar com o teu filho sobre preservativo interno, externo. Muitos pais, né, assim, já fazem uma cara estranha, falam assim, mas peraí, se eu falar sobre preservativo, por exemplo, eu não estaria incentivando meus filhos, né, meu filho à prática sexual? Eu falei, pelo contrário, você está conscientizando o teu filho de ter uma relação segura, de conscientização, de respeito ao outro, né? Assim, você está justamente facilitando o entendimento. Eu não entendo então, isso, porque a gente não pode incentivar. Qual que é o problema de você incentivar? A sexualidade é algo lindo, né? Não é algo pecaminoso. Sexualidade, você não tem que falar para a criança se você vai perder alguma coisa, você tem que falar, você vai ganhar um universo novo de sensações, de subjetivações, de descobertas corporais. Né? Você não vai perder porra nenhuma. Tem essa de perder a virgindade, você vai ganhar muito. É bem difícil, isso mesmo. Viu? Mas então, para você ver, né? Eu estou dando esse exemplo porque assim como às vezes você fala, né? Você está falando ali sobre preservativo, que é um dos muitos processos, né, psicoeducativo que tem que fazer não só com o sujeito, mas com a família também. Você tem esse tipo de questionamento, esse tipo de resistência, né? Imagina quando você vai numa escola, quando você, né, vai para uma palestra. Outro dia eu estava falando sobre a sexualidade para médicos. Imagina, né? Você falou do curso de medicina agora há pouco. A gente sabe que o curso de medicina é um curso que às vezes tem alguns engessamentos também, né? Entre eles... É um curso totalmente engessado. Para falar alguns, né? E aí, eu estava justamente
numa instituição para dar um curso, né, falar sobre a sexualidade, que já é pouco, né, pouco falada socialmente, mas para médicos, notoriamente para médicos. E aí eu fiz todo um percurso, né, sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual e tal. E aí você sabe que ali, assim, é um ambiente de resistência a esse debate, mas ao mesmo tempo é muito gratificante você perceber que assim você vai aos poucos você vai rompendo com algumas barreiras, você vai soltando algumas amarras, né? Você vai dando fala, né? Você vai trabalhando a tua escuta e as pessoas vão falando e você vai entendendo que às vezes as dúvidas são dúvidas de uma deseducação mesmo, que a pessoa ela precisa de uma orientação e um entendimento um pouco mais aprofundado sobre determinadas questões, que era só aquilo que ela tinha dúvida, né? E aquilo impossibilitava ela de poder abrir, né, a mente para outras questões. Então, é legal a gente também tentar praticar isso, falar justamente nesses ambientes de resistência, né? E a família é um ambiente também de muita resistência ao debate sobre sexualidade, sobre a prática sexual, né? Mas que é extremamente necessário esse tipo de trabalho também. Então, eu acho muito bacana, por exemplo, eu vejo o teu canal, eu vejo o teu Instagram, Sara, eu acho maravilhoso o teu trabalho, né? O trabalho que você faz, inclusive trabalhar com o corpo, né? Você faz dança. Eu acho que isso é um chamamento, é um convite mesmo, a gente olhar para dentro da gente, sabe? A gente poder rever as nossas amarras, as nossas resistências. É assim, é um trabalho de formiguinha, um trabalho aos poucos, tem que ir acontecendo mesmo. Eu acho que a gente volta ao início, né? Só para finalizar, porque eu acho que já deu uma hora, não sei o que, não caiu ainda a live. Mas eu acho que a gente volta nesse início. É preciso ter esperança, né? É preciso lembrar de Paulo Freire, lembrar que a educação é necessária, que a gente tem que estar aqui, porque se a gente não estiver aqui, a única voz que vai ficar é essa voz, né? É essa voz opressora, colonizadora, castradora, matadora da subjetivação do outro, etc, etc, etc. Então é muito necessário. E já te convido para a gente falar sobre cu e sobre indústria pornográfica. Fechou, tá fechou. Bom? Tá, mais do Prazer que aceito. enorme. Obrigado. Um beijo, querido. Gratidão enorme. Um beijo. Muito bom. Beijo a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estavam aqui com a gente. Beijão. Até a próxima. Beijão, até. Beijão.